Nós vamos ler apenas o versículo 1 do capítulo 5 de Romanos. Diz assim a palavra de Deus: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, mais uma vez estamos diante de Ti. Agora, Senhor, com a Tua palavra aberta. Senhor, lemos apenas um versículo da carta aos Romanos. Esta carta maravilhosa, Senhor, que tem tanto ensinamento, tanta doutrina, tanta teologia para nós, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Tu sabes, Senhor, que para mim, para nós, a Tua palavra é inerrante, é infalível, é autoritativa. A Tua palavra só é suficiente para nós. Dá, Senhor, que amemos a Tua palavra, que nos apeguemos a ela, que ela seja o nosso livro de cabeceira. Ó Pai amado, peço que pelo Teu Espírito Santo que habita em nós, abras os olhos da nossa mente, do nosso entendimento, para que possamos entender, Senhor, a Tua palavra apenas neste versículo que acabamos de ler. Ó Deus, ensina-nos, exorta-nos, admoesta-nos, educa-nos na justiça, Senhor. É o que nós te pedimos por amor de Jesus e no nome dele. Amém. Bem, meus irmãos, apenas um versículo desta carta, a carta de Paulo aos Romanos. Nós já expusemos esta carta aqui toda, mas eu achei por bem de falar sobre esse assunto. Nós vamos, na verdade, ver apenas um dos resultados da justificação. As Escrituras, elas deixam claro que em Adão, todos os homens se tornaram pecadores, culpados de morte e também inimigos de Deus. Todos os homens. Não adianta alguém dizer, não, pastor, eu não sou inimigo de Deus, não. É sim. Em Adão, depois da queda, todos os homens se tornaram pecadores, culpados de morte, e se tornaram inimigos de Deus. Uma reconciliação com o Deus santo e justo exigia, meus irmãos, inevitavelmente, que a justiça de Deus fosse satisfeita, mas não podia ser diferente. Deus, o único que é o reto juiz, não poderia se reconciliar conosco se a sua justiça não fosse satisfeita. Como o próprio homem, que é pecador por natureza, não poderia e nem poderá satisfazer a justiça divina, Deus toma a iniciativa e envia o seu Filho. Envia o seu Filho para cumprir a pena que era exigida a mim, que era a morte, que era exigida a nós. Ele veio, Deus o entregou para isso, para que ele cumprisse essa pena, no lugar do pecador. Então Jesus Cristo é o nosso substituto, aquele que nos substituiu na pena que era nossa. A justificação, portanto, meus irmãos, é um ato judicial de Deus, que perdoa pecadores e os torna justos diante dele. A justificação é um ato, mas é um ato judicial de Deus. E através desse ato, Deus perdoa os pecadores e põe esses pecadores diante dele justos. A grande pergunta é, como alguém pode ser justificado diante de Deus, né? Se todos nós somos pecadores. E não há a menor possibilidade de, pelas nossas próprias obras,
pelas obras da lei, nós satisfazermos a justiça de Deus. Essa possibilidade é zero. Então, meus irmãos, a justificação acontece na vida do homem quando ele crê no sacrifício de Cristo, quando ele crê no que Jesus fez lá na cruz, o substituindo. Então, aí acontece a justificação do seu coração. Em outras palavras, quando pela fé ele reconhece que é um pecador, que jamais poderá se salvar, que Jesus o substituiu na cruz, pagando a sua pena, e aceita a Jesus como Salvador e Senhor. Quando isto acontece na vida do homem, então ele foi justificado diante de Deus. O Senhor Jesus morre na cruz, satisfaz a justiça de Deus e conquista pela sua morte, pelo seu sacrifício, a nossa salvação. E a justiça que nós temos hoje para podermos apresentar a Deus não é nossa, é de Cristo. E nos foi imputada por Ele, foi atribuída a nós. Ele pegou a sua justiça, que Ele conquistou na cruz, e imputou a nós, atribuiu àqueles que creem e os declarou justos. Isto é a justificação, uma doutrina maravilhosa, meus irmãos, que só pode ser adquirida pela fé. A fé é o meio pelo qual nós cremos e precisamos apenas crer. O texto que lemos diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo. Meus irmãos, há outros resultados maravilhosos da justificação na vida dos crentes. Podem estar certo disso, mas nós não vamos falar deles hoje. Nós vamos olhar apenas para este texto e falar apenas de um resultado maravilhoso da justificação, que é a paz. E nós vamos ver isso de duas formas: a paz com Deus e a paz de Deus. Duas coisas que podem até ser muito parecidas, mas há alguma diferença. Vejamos primeiro a paz com Deus. A paz com Deus, meus irmãos, é uma paz objetiva. É a paz que significa a reconciliação entre Deus e o homem. A partir da queda, meus irmãos, ergueu-se uma parede de separação entre Deus e os homens. É isto que Isaías nos diz, e outros textos, mas eu vou citar o de Isaías, capítulo 59, versículo 2, diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Deus é um Deus santo, e quando Adão, que era santo também, desobedece ao Senhor, desobedece uma única ordem que Deus deu, ele pecou e houve uma quebra nessa relação. E ergue-se uma parede de separação entre Deus e o homem. O que nós percebemos claramente, meus irmãos, é que a desobediência de Adão, que era o representante da raça humana, estabeleceu uma inimizade entre o homem e Deus, entre o homem e o seu Criador, de tal forma que todos os homens, sem exceção, se tornaram inimigos de Deus. Todos se tornaram inimigos de Deus. E nós vamos perceber aqui que a paz com Deus é a paz
que reconcilia essas duas partes. O homem de um lado, Deus do outro. A paz de Deus traz essas duas partes e reconcilia essas duas partes, e quem faz isto acontecer é Jesus Cristo. Por isso que diz, por meio de Jesus Cristo. Ele é quem faz isso acontecer. Veja o que é que o apóstolo Paulo vai dizer, e ele faz isso de uma forma magistral, meus irmãos, mostrando quem é o homem pós-queda. Porque eu sei que alguém pode dizer, mas eu não sou inimigo de Deus. Eu não sou inimigo de Deus. Mas nós, todos aqueles, após a queda, tornaram-se inimigos de Deus. Veja o que é que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 3, do verso 10 ao 18. Paulo vai fazer um resumo, um apanhado de vários textos das Escrituras do Antigo Testamento e vai dizer o seguinte: como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Este é o estado do homem pós-queda. São amigos de Deus? São inimigos de Deus. Não tem nada aqui com Deus. Absolutamente nada com Deus. Este é o estado do homem pós-queda. E como eu disse, a morte de Cristo vem e reconcilia com Deus todo aquele que crê nele, todo aquele que olha para a sua cruz, para a cruz do Senhor Jesus e aceita o seu sacrifício. Jesus vem e reconcilia. E é a Bíblia que nos diz isto, irmãos. Está aqui em Romanos capítulo 5, versículos 10 e 11. Porque se nós, quando inimigos, então veja que todos nós éramos inimigos de Deus. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, meus irmãos, a paz com Deus implica na remoção da ira de Deus sobre o pecador e na restauração do favor divino a nós, que éramos pecadores também. Esta doutrina é uma doutrina maravilhosa, porque a ira de Deus estava sobre nós, estava sobre todo homem, e está sobre todo aquele que ainda não conhece a Jesus Cristo. E com o sacrifício de Cristo, aqueles que creem no seu sacrifício, eles são reconciliados. A ira de Deus que estava sobre nós, agora esteve sobre Jesus na cruz, agora não está mais, mas esteve sobre o Senhor Jesus na cruz, quando ele nos substituiu para que nós pudéssemos ser reconciliados com o Pai. Então, meus irmãos, vejam, esta é a paz com Deus. É um resultado direto da justificação. Quando nós somos justificados, a inimizade que existia deixa de existir. Então, foi feita a paz. As duas partes agora estão em paz. O homem crente, a mulher crente, aqueles que conhecem a Jesus, que o recebem como seu Salvador e Senhor e o seu Deus. Mas existe uma outra paz que também é resultado direto da justificação,
que é a paz de Deus, que agora não é uma paz objetiva, mas uma paz subjetiva, é uma paz interior. Nós vamos ver primeiro, meus irmãos, que essa paz de Deus, que é a paz que inunda o nosso coração, que está dentro de nós, é a paz como efeito no coração. Ou seja, contentamento é uma alegria, é o contentamento daqueles que sabem que os seus pecados do passado já foram perdoados. Meus irmãos, se você fizer um exame retrospectivo, olhar para o seu passado, mas se fizer isso com muita sinceridade, você vai ficar surpreso. Faça isso diante da santidade de Deus, que você vai ficar surpreso com o que você já fez. E você vai dizer, mas eu fiz isso tudo, mas não é possível que eu tenha sido tão ingrato com Deus a ponto de fazer todas essas coisas diante dele. Eu realmente nem mereço estar diante do Senhor. A paz como efeito no coração, meus irmãos, ela nos alegra, nos deixa contentes, porque nós sabemos que esses pecados passados foram perdoados pelo Senhor. Veja o que aqui Miqueias diz, eu gosto muito desse texto. Miqueias 7, 18 e 19. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Meus irmãos, há maior alegria do que esta? Um pecador miserável que fez todo tipo de desgraça, miséria e pecado contra Deus, saber que depois que ele é justificado pelo Senhor, os seus pecados foram jogados no fundo do mar e o Senhor não se lembrará deles jamais. Isto só pode nos trazer uma paz interior inexplicável. Não pode ser diferente. O contentamento daqueles que agora, aperfeiçoados pelo Senhor, estão sendo santificados. Veja o que aqui diz a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 10, versículo 14. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Saber, meus irmãos, que mesmo miseráveis como somos, nesta nossa caminhada rumo ao céu, nós estamos sendo santificados pelo Senhor. Se isto não traz paz a vocês, então eu não sei o que é paz, porque ao meu coração traz muita paz. Saber que os eventos futuros não podem causar separação do amor de Deus, nada pode nos separar de Jesus Cristo, absolutamente nada. Romanos 8, 38 a 39 diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isto, meus irmãos, é como se o apóstolo quer dizer, nada pode nos separar de Jesus Cristo. Nenhum evento futuro, nem presente, poderá nos separar do amor de Deus. A salvação em Cristo nos foi dada por Ele como uma dádiva, ela não foi conquistada por mim. Eu não tenho nenhuma participação nela. A justificação é um ato de Deus, lembre do que eu já falei. Eu não tenho participação nela, então eu não posso perder aquilo que
que eu não conquistei. Se o Senhor Jesus me deu a salvação e depois Ele a toma, não é esse o Deus que eu conheço. O próprio Senhor Jesus, falando lá em João 10, ele diz que as ovelhas dele conhecem a sua voz. E ele diz que ninguém as arrebatará da mão dele. Essa paz de Deus, meus irmãos, é também a paz como um dom de Deus, cujo fundamento é a sua graça, e é dada aos crentes pelo próprio Cristo. Foi o próprio Jesus quem deu esta paz a nós. João capítulo 14, versículo 27, Jesus diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus diz, olha, não há motivo para o seu coração estar turbado, ou para você estar atemorizado, porque eu vos dou a paz. E essa paz que eu dou a vocês, eu não dou a vocês como o mundo dá, não é a paz do mundo. Ele diz também, no capítulo 16 de João, versículo 33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tenham paz em mim, mesmo que as aflições venham, e elas vêm, meus irmãos, elas vêm. Mas ele diz, eu venci. Tenham paz em mim, porque eu venci. A paz de Deus, como aquela que é a firme convicção de que aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É a paz de saber que o meu Senhor é o dono de todas as coisas e Ele me dará todas as coisas que forem necessárias para a minha vida e aquelas que fizerem parte do seu plano, do seu propósito para mim. É a paz que me garante que eu não preciso estar preocupado com essas coisas, porque o Senhor vai me dar. Paz de Deus. A paz que faz o crente descansar no Senhor após a oração. Após a oração, o crente descansa no Senhor. O apóstolo Paulo diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Lá em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Aí ele diz, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Paz que excede todo o entendimento. Ninguém, meus irmãos, nem mesmo o crente, é capaz de entender plenamente a perfeição deste dom de Cristo, que é a paz. Nem o crente é capaz de compreender. Se o crente não é capaz de compreender, muito menos as pessoas do mundo. Elas jamais vão entender porque é que essa paz está no nosso coração. E o apóstolo diz que essa paz guardará os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo. A paz de Deus montará guarda, meus irmãos, à porta do coração e da mente do crente. Ela impedirá que a angústia corroa o coração, que é a fonte, o manancial da vida, que é de onde procedem as saídas da vida. A paz de Deus, ela monta guarda para não permitir que estas coisas destruam, Senhor, destruam, irmãos, a nossa mente e o nosso coração. É essa paz de Deus que inunda, enche o nosso coração,
que nos impedirá que a nossa mente seja invadida por pensamentos indignos. Porque, como diz o apóstolo, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Então vejam, a paz com Deus, como resultado da justificação, quando Cristo morre por nós, nos justificando, fazendo a reconciliação entre nós e Deus. E a paz de Deus, um dom dado pelo próprio Cristo, que enche, que inunda o nosso coração de tal forma que nós não podemos ser mais as mesmas pessoas, meus irmãos. Isto é uma prova clara de que o crente ele não é mais a mesma pessoa. Um crente que era uma pessoa ansiosa no passado, angustiada, cheia de problemas, conhece a Jesus e continua da mesma forma, tem alguma coisa que não está batendo. A paz de Deus não está inundando o seu coração. Então, alguma coisa não está certa. Há tantos motivos que eu citei aqui para que eu possa descansar no Senhor, ter paz nele. E por que eu não tenho? Algumas considerações finais, meus irmãos, para terminar. O ato judicial de Deus, e através do sacrifício do seu Filho, nos declarar justos, imputando a nós a justiça de Cristo, traz de fato paz ao nosso coração. Tem que trazer. Tem que trazer. Se não trouxer, porque nós não recebemos a Jesus pela fé. Primeiro, uma paz objetiva, que é a paz que desfaz essa inimizade entre nós e Deus. E segundo, essa paz interior, que enche o nosso coração, e ela permanece lá, para toda a vida. Ela não sai, o crente não pode perder essa paz. De jeito nenhum, meu irmão. Não pode. Muito se fala em paz, né? O mundo só fala em paz. As pessoas procuram de todas as maneiras alcançar a paz. Sempre se espera alguém que vai trazer a paz ao mundo. Né? Mas a verdadeira paz, ela não existe fora de Cristo. Sem Cristo não há paz. Nem adianta. Não pode haver. Como é que você pode viver em paz se você sabe que é um pecador, que você não tem certeza nenhuma do que vai acontecer com você depois que você morre, mas pode viver em paz? Nós temos paz porque nós temos certeza de que ao morrermos nós estaremos com o Senhor. Mas alguém que não tem essa certeza pode ter paz? Como? Quando o crente morre, nós não vamos dizer assim, que Deus o põe no bom lugar. Não, meus irmãos. Não é uma dúvida. Ele irá para o lugar que Cristo preparou para ele, lá do céu. Sinceramente, se isso não traz paz ao meu coração, o que é que mais pode trazer? Mas com certeza, alguém que não tem essa certeza não pode ter paz. Não pode ter. A paz interior, que excede todo o entendimento, tem a ver com a nossa confiança no sacrifício de Cristo. Tem a ver com como eu creio nesse sacrifício. Ela não está desligada do sacrifício de Cristo, não. Tem a ver com Ele. É em Cristo que esta paz está em mim. Tem um texto em Isaías 26, 3, que diz assim: Tu, Senhor, conservarás em paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. A paz, tanto a paz com Deus,
quanto à paz de Deus que está no nosso coração e nos faz viver uma vida tranquila, uma paz que o mundo não entende, só se encontra em Jesus. E nós louvamos ao Senhor Jesus pela sua bondade em se doar por nós e nos conceder essa paz. Amém, meus irmãos? Que Deus, pois, nos abençoe.